O sol castiga a terra vermelha de Ibotirama, enquanto os alto-falantes anunciam mais uma rodada da tradicional vaquejada. O público se agita nas arquibancadas improvisadas, cervejas nas mãos, chapéus no alto, risos altos e olhares curiosos voltados para a entrada de arena. Mas de repente, o burburinho se transforma em silêncio constrangedor. Um garoto franzino de camisa desbotada e calça curta surge montado em um cavalo magro, com ossos à mostra e olhar cansado. É Davi, 13 anos, puxando o relâmpago com cuidado e respeito. A plateia começa a rir, gritam piadas cruéis. Um criador mais velho grita: "Isso aí é um cavalo ou um fantasma?" Davi abaixa os olhos, mas não recua. Ao fundo, um homem de chapéu e óculos escuros observa tudo em silêncio. É Leonardo, o cantor sertanejo convidado da festa. Sem que ninguém perceba, ele enxerga mais do que a aparência frágil daquele animal. Ele vê coragem, ele vê lealdade, e algo dentro dele se mexe. O passado humilde, as perdas, a infância difícil. O coração dispara. O garoto e o cavalo não sabem, mas suas vidas estão prestes a mudar para sempre. E tudo começa ali, sob o calor escaldante e os risos cruéis de uma multidão que ainda não entendeu o que é verdadeira força. Davi Oliveira nasceu e cresceu na zona rural de Ibotirama, um pequeno município banhado pelo rio São Francisco, onde o tempo parece correr devagar e os sonhos muitas vezes se escondem atrás das obrigações do campo. Com apenas 13 anos, Davi já conhecia de perto o peso da responsabilidade. Desde a morte do pai 3 anos antes, ele se tornou o homem da casa. Ao lado da mãe, Dona Lourdes, enfrentava os dias com coragem e simplicidade, cuidando da pequena horta, ajudando com os poucos animais que tinham e fazendo pequenos serviços para vizinhos. Apesar das dificuldades, havia algo em Davi que não se dobrava. Uma força silenciosa, um brilho no olhar que resistia à dureza do sertão. A vida de Davi começou a mudar numa tarde cinzenta de junho. Voltava da cidade com a mãe, de carroça, quando viu algo se mexendo na beira da estrada de terra. Pediu para parar. Desceu com pressa e se aproximou devagar. Era um cavalo. Magro, sujo, com uma das patas machucadas e o olhar perdido. Alguém o havia abandonado ali, sem nem ao menos um pouco de dignidade. Davi se ajoelhou ao lado do animal sem medo, estendeu a mão, falou baixo e viu os olhos do cavalo se voltarem para ele. Havia dor ali, mas também um resto de esperança. Davi sentiu o coração apertar. Não pensou 2 vezes. Chamou a mãe, improvisou uma forma de trazê-lo e, com dificuldade, levaram o animal até casa. Batizou o cavalo de Relâmpago, não por sua velocidade, que naquele momento era inexistente, mas por causa de um raio que havia riscado o céu exatamente no instante em que decidiram resgatá-lo. Foi um sinal, disse com convicção, enquanto cuidava das feridas do animal com ervas pomadas e palavras doces. Não havia luxo, tampouco conhecimento técnico. O que havia era carinho, paciência e presença. Dia após dia, Relâmpago começou a se alimentar, a levantar, a caminhar. Ainda era fraco, mas algo dentro dele se transformava, assim como acontecia com o próprio Davi. A conexão entre os dois cresceu de forma quase invisível, como uma raiz que se espalha silenciosamente debaixo da terra, até que um dia floresce, com força. Davi passava horas ao lado do cavalo. Conversava com ele como se fosse um velho amigo. Contava seus medos, suas saudades do pai, suas vontades de conhecer o mundo além das cercas de arame farpado que delimitavam o sítio. Relâmpago. Ouvia em silêncio, com as orelhas em alerta e os olhos atentos, como se entendesse tudo. Às vezes parecia que só ele enxergava o menino de verdade. Em uma tarde, Davi subiu nas costas do cavalo, devagar, sem sela, apenas com um pano amarrado. E ali, naquele trote instável, nasceu um novo capítulo em suas vidas. Não eram rápidos, não eram fortes, mas eram juntos. A notícia da recuperação do cavalo chegou aos ouvidos de alguns vizinhos. Alguns riram. Diziam que era perda de tempo.
que o bicho nunca voltaria a ser útil. Outros, mais sensíveis, admiravam o cuidado do garoto. Mas ninguém imaginava o que se passava no coração de Davi. Ele tinha um plano, um sonho escondido. Participar da vaquejada da cidade que aconteceria no mês seguinte. Não para vencer, não por fama, mas para mostrar que Relâmpago não era lixo e que todo ser, por mais machucado que esteja, merece uma chance. Dona Lourdes hesitou, tentou dissuadi-lo, mas ao ver a firmeza nos olhos do filho, apenas suspirou e ajudou no que podia. Lavaram o cavalo, improvisaram uma sela velha emprestada, treinaram no quintal de terra batida. Cada pequeno avanço era comemorado como uma vitória olímpica. O dia da vaquejada chegou. A cidade se encheu de gente. Criadores famosos vieram de fora, com cavalos premiados, arreios caros e chapéus de couro brilhando ao sol. Davi se apresentou tímido, mas com a cabeça erguida. Usava uma camisa de algodão puída, calça jeans surrada e um par de botinas, que tinham pertencido ao pai. Relâmpago, apesar da aparência ainda frágil, caminhava com dignidade. Os dois se posicionaram na entrada da pista, esperando sua vez. Os comentários começaram antes mesmo da apresentação. Riam, apontavam. Alguns se perguntavam se aquilo era uma brincadeira. Outros zombavam diretamente. Deveriam ter trazido uma carroça de lenha, não um cavalo de corrida, disse um vaqueiro, arrancando gargalhadas. Davi escutava tudo, mas não reagia. Apertava as rédeas, fazia um carinho no pescoço do cavalo e mantinha o olhar fixo no horizonte. Respirava fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Sabia que não seria fácil, mas não esperava tanta hostilidade. E mesmo assim, não recuava. Porque sabia o quanto aquele momento significava. Não, era apenas uma apresentação. Era uma afirmação. De sua história, da luta de sua mãe, da dignidade de Relâmpago e da certeza de que ninguém é definido pelas suas feridas, mas sim por sua capacidade de se reerguer. Na plateia, entre tantos rostos, um em especial o observava com atenção. Leonardo. O cantor havia sido convidado pela organização como atração especial, mas decidiu chegar mais cedo e assistir às apresentações. Ao ver Davi, algo dentro dele despertou. Era como se enxergasse ali um reflexo de si mesmo, de seus primeiros anos em Goianápolis, quando também era olhado de lado por não ter dinheiro, por não ter fama, por não se vestir como os outros. O menino e o cavalo pareciam fora de lugar, mas havia algo em sua postura, em sua coragem silenciosa, que o tocava profundamente. Leonardo não sabia ainda o que faria, mas sabia que não poderia simplesmente assistir calado. Enquanto o sol seguia, alto e as buzinas ecoavam pela arena, Davi e Relâmpago esperavam sua vez. E naquele instante suspenso entre o medo e a esperança, dois destinos se alinhavam. Um menino e seu cavalo, unidos pela dor e pela confiança, estavam prestes a atravessar a linha invisível entre anonimato e reconhecimento, entre humilhação e redenção. Tudo estava prestes a mudar. E o mundo, que até então os havia ignorado, em breve não conseguiria mais desviar o olhar. A voz do locutor ecoou pelos alto-falantes, anunciando o próximo participante com um tom de desdém mal disfarçado. E agora, direto da roça de Ibotirama, vem aí o jovem Davi Oliveira e seu cavalo Relâmpago. Uma risada contida se espalhou pela plateia. Muitos sequer conheciam o garoto, mas bastou o nome do cavalo ser pronunciado para que os cochichos e piadas se alastrassem como fogo em capim seco. Davi sentiu o coração bater mais rápido. Apertou os olhos contra o sol, respirou fundo e fez um último carinho no pescoço de Relâmpago antes de adentrar a arena. Ao cruzar o portão de entrada, foi como entrar em outro mundo. Um mundo hostil, onde olhares julgavam e palavras cortavam. Isso é uma vaquejada ou uma feira de doações? Gritou alguém do lado direito. Vai quebrar antes de chegar. Na cerca, zombou outro. As risadas aumentavam a cada passo do cavalo, que andava com dificuldade, mas com dignidade. Os ossos ainda à mostra, os cascos gastos, o passo lento.
Mas havia uma firmeza nos olhos de Davi, uma serenidade que vinha de dentro. Ele não estava ali para vencer. Estava ali para provar algo maior. A pista de areia fervilhava sob os cascos de relâmpago. O calor era quase insuportável. Mas o que mais queimava em Davi eram as palavras. Cruéis, impiedosas, ditas sem pensar. Cada comentário parecia uma pedra arremessada. Alguns criadores mais experientes balançavam a cabeça em desaprovação, como se aquela cena fosse uma afronta à tradição. Isso aí é desrespeito com o esporte, murmurou um homem de Ziantintidzi, chapéu largo e fivela brilhante. Outros apenas riam, sem esconder o escárnio. Crianças apontavam. Mulheres tapavam a boca para não rir alto. Era como se o menino e seu cavalo fossem parte de um espetáculo cômico e involuntário. Davi tentava ignorar, mas as palavras penetravam fundo. Não por ele. Ele aguentava. Mas por relâmpago. Sentia como se estivessem zombando de um amigo ferido, de alguém que lutou para viver. Cada risada era uma ofensa àquela jornada que ele conhecia tão bem. As madrugadas cuidando das feridas, os dias sem ração suficiente, as orações feitas antes de dormir pedindo para que o cavalo resistisse. Aqueles que riam não sabiam de nada. A apresentação foi rápida. Davi tentou seguir o percurso da prova com relâmpago, mas o cavalo, debilitado, mal conseguia manter o ritmo. Mesmo assim, o garoto não forçou, não puxou, não gritou. Respeitou cada passo, cada sinal de cansaço. E isso só aumentou a zombaria. Quando a prova terminou, sem nenhum boi derrubado, sem nenhuma manobra vistosa, a plateia explodiu em gargalhadas. Não houve aplausos, apenas risos. Um comentarista local soltou no microfone. Bom, pelo menos não caiu da sela, né? Mais gargalhadas. Davi saiu da pista cabisbaixo, mas não derrotado. Seu semblante era sereno, mas os olhos marejados traíam sua dor. Ao passar pelos bastidores, ouviu mais comentários. Isso é o que dá deixar moleque brincar de vaqueiro. Vai cuidar de galinha, menino. Deveria ter trazido uma bicicleta, era mais rápido. Ele caminhava devagar, olhando para frente sem responder. Relâmpago, como se sentisse tudo. Também mantinha a cabeça baixa. Mas seus passos eram obedientes, como se ainda confiasse naquele menino que nunca o abandonou. Nos bastidores, um dos organizadores da vaquejada se aproximou. Não ofereceu palavras de consolo, apenas um olhar impaciente. Garoto, da próxima vez traga um cavalo de verdade. Isso aqui não é brincadeira. Davi assentiu com a cabeça sem dizer nada. Apenas acariciou o relâmpago e o levou para a sombra de uma árvore, longe dos olhares. A mãe o esperava com os olhos marejados. Quis abraçá-lo, mas ele apenas se sentou ao lado do cavalo em silêncio. Não chorou. Não naquele momento. Em meio ao barulho das próximas apresentações, Leonardo continuava observando. Ainda incógnito sob seu chapéu e óculos escuros, mantinha os braços cruzados, o rosto sério. A humilhação pública do garoto despertara nele algo que já não sentia fazia tempo. Uma indignação silenciosa, mas poderosa. Era como se tivesse visto um pedaço de sua própria infância sendo pisoteado. Lembrou-se de quando era menino, de pés descalços cantando em praças enquanto era ignorado pelos que passavam. Sabia o que era ser visto como invisível. Sabia o que era ser julgado antes mesmo de ser ouvido. A imagem de Davi e Relâmpago não saía da cabeça de Leonardo. Não era apenas a cena da apresentação. Era o antes. A forma como o garoto entrara na arena, a maneira com que acariciava o cavalo, como se cada gesto fosse uma prece. Era o respeito, a lealdade. A dignidade de quem não se dobra mesmo diante do ridículo. E isso, para Leonardo, valia mais do que qualquer troféu. A vaquejada seguia. Os troféus seriam entregues. A música tocaria. Mas ali, sob a sombra de uma árvore, um garoto e um cavalo partilhavam um silêncio mais eloquente que qualquer premiação. Davi limpava os cascos de Relâmpago com um pano velho. A mãe se sentava ao lado, segurando a mão do filho. O sol começava a descer no horizonte.
pintando o céu com tons alaranjados. E naquele fim de tarde, em meio às risadas que ainda ecoavam, algo se firmava com a força de uma promessa. Davi não sabia, mas alguém havia enxergado tudo. E aquele olhar, silencioso e profundo, estava prestes a mudar sua história. A vaquejada que parecia ser o fim de um sonho, na verdade, era o início de algo muito maior. E mesmo diante da humilhação, da rejeição e do preconceito, o menino não perdeu o que era mais precioso: sua dignidade. Porque às vezes, o mundo só começa a ouvir quando a dor é grande o suficiente para se tornar inegável. E naquele dia, em Ibotirama, foi impossível ignorar a coragem silenciosa de um menino e seu cavalo. Enquanto os holofotes da arena voltavam sua atenção para os próximos competidores, Leonardo caminhava discretamente pelos bastidores, com o olhar fixo na direção de Davi e Relâmpago. Os risos já haviam cessado, substituídos por música alta e anúncios animados. Mas dentro dele, o som que ecoava era outro, o silêncio constrangedor da injustiça, o eco de uma dor familiar. Aproximou-se com passos calmos, como quem respeita um território sagrado, sem alarde, sem chamar atenção. Davi estava de joelhos, limpando as patas traseiras de Relâmpago com um pedaço de pano puído. Ao seu lado, a mãe o observava em silêncio, com os olhos vermelhos de quem já chorou demais, mas aprendeu a calar. Leonardo se agachou sem revelar sua identidade, tirou o chapéu e disse com voz firme, mas gentil: "O cavalo tem nome?" Davi levantou os olhos devagar, assustado de início, mas sem medo. "Tem sim, senhor. Relâmpago." "Nome bonito", respondeu Leonardo, olhando diretamente para o animal. "Ele te respeita. Isso não se vê todo dia." A mãe, confusa, olhou para o homem de chapéu. Havia algo familiar nele, mas não conseguia identificar. Davi, com a inocência dos 13 anos, apenas assentiu, tentando entender se aquilo era mais uma zombaria disfarçada. "Eu vi o que fizeram com vocês lá dentro", continuou Leonardo. "Não é justo. Aquele cavalo pode não ter os músculos dos outros, mas tem nobreza. E você tem mais coragem do que muito homem feito que eu conheço." Davi engoliu seco. Sentia que aquelas palavras vinham de um lugar sincero, e isso o desconcertava. "Eu só queria mostrar que ele é bom, que ele merece. Achei que talvez alguém visse." Leonardo olhou para Relâmpago, analisando seus olhos fundos, os músculos atrofiados, a postura que, mesmo frágil, carregava algo inexplicável. Havia ali uma força quieta, uma lealdade que não se compra. Tocou com delicadeza o pescoço do animal e sentiu a resposta imediata. Um leve movimento de cabeça, como um agradecimento silencioso. "Alguém viu", disse com os olhos fixos em Davi. "Eu vi." Por alguns segundos ninguém falou nada. O vento quente da tarde balançava levemente as folhas das árvores próximas, e os sons da festa ao longe pareciam distantes, como se pertencessem a outro mundo. Leonardo se levantou devagar e tirou um lenço do bolso. Entregou a Davi. "Quando era moleque, minha mãe dizia que a gente tem que cuidar do que Deus coloca na nossa vida. E parece que Deus colocou esse cavalo no seu caminho por um motivo." Davi pegou o lenço sem saber o que dizer. Olhava para o homem como quem olha uma figura mítica, sem ainda compreender sua intenção. Leonardo se virou para a mãe e falou com a mesma serenidade: "Senhora, posso fazer uma pergunta? Esse menino já teve alguma chance de mostrar o que sabe fora daqui?" Ela balançou a cabeça negativamente. "Nunca, moço. Só temos esse cavalo. Ele achou na estrada. Tava caído, quase morto. Desde então é só os dois. A gente cuida como pode, mas..." Ela interrompeu a frase antes de revelar demais. Leonardo apenas assentiu, como quem já conhecia a resposta. Não precisa dizer mais nada. Ele olhou novamente para Relâmpago. Fez um gesto para um de seus seguranças, que esperava mais distante, e sussurrou algo ao ouvido. Em poucos minutos, um veterinário que acompanhava Leonardo em viagens apareceu, com uma maleta. Começou a examinar Relâmpago ali mesmo sob a sombra da árvore. Davi observava tudo em silêncio, com os olhos arregalados. Era como ver um milagre se desenrolando diante de si.
Está desnutrido, mas é forte. E tem uma estrutura rara, murmurou o veterinário para Leonardo. Com tempo e cuidado se recupera. Leonardo sorriu. Depois, voltou-se a Davi e, sem rodeios, disse: Escuta, garoto. Eu tenho um lugar no interior de São Paulo, um Aras. Lá tem tudo o que vocês precisam. Tratamento para o relâmpago, escola para você, trabalho para sua mãe. Vocês não precisam aceitar agora. Mas queria que pensassem. Davi olhou para a mãe, depois para Relâmpago. A cabeça girava. Era como se o tempo tivesse desacelerado. O menino piscava rápido, tentando entender se era verdade. E... o senhor faz isso por quê? Leonardo tirou os óculos escuros. Pela primeira vez mostrou seu rosto por completo. A mãe arregalou os olhos, levou a mão à boca. Davi ficou estático. Porque eu também já fui esse menino. E porque quando a gente vê coragem de verdade, não pode virar as costas. O silêncio se instalou de novo. A emoção era grande demais para caber em palavras. A mãe começou a chorar baixinho. Davi apenas assentiu com a cabeça. Um gesto pequeno, mas poderoso. Leonardo se abaixou e fez um último carinho em Relâmpago. Cuida dele até a gente se ver de novo. Vai dar certo. Confia. E então se afastou, deixando para trás não apenas palavras, mas uma semente plantada no coração de dois seres marcados pelo abandono. Davi ficou olhando o homem sumir entre os trailers e cavalos dos bastidores. Ainda, sem entender por completo o que havia acontecido, mas sentindo pela primeira vez em muito tempo que algo novo estava prestes a começar. Naquele dia ninguém soube que Leonardo havia intervindo. Ele não deu entrevista, não subiu ao palco, não fez anúncio. Apenas apareceu. E depois sumiu, como um anjo silencioso. Mas Davi, sua mãe e Relâmpago jamais esqueceriam aquele olhar, aquela presença, porque às vezes tudo o que se precisa é que alguém veja. E Leonardo viu. Viu mais do que um menino e um cavalo. Viu a beleza da lealdade, a força da humildade e a dignidade de quem escolhe amar, mesmo quando o mundo vira as costas. 2 dias, após o inesperado encontro nos bastidores da vaquejada, Davi ainda não conseguia dormir direito. A imagem daquele homem misterioso, que falava com tanta verdade e respeito, não saía de sua mente. E mais do que isso, a revelação final, ao reconhecer o rosto por trás do chapéu e dos óculos escuros, ainda lhe parecia um sonho impossível. Leonardo, o cantor sertanejo que sua mãe tanto ouvia nas noites tristes, havia falado com ele, tocado o relâmpago, olhado em seus olhos como se visse algo que ninguém mais via. Foi no 3º dia que o telefone da Casa Simples tocou. A mãe de Davi atendeu desconfiada. Do outro lado da linha, uma voz educada informou que era da equipe, do cantor Leonardo. Confirmou a oferta feita em Ibotirama e informou que um caminhão adaptado com espaço para transporte seguro de animais já estava a caminho. Haveria espaço para Relâmpago para Davi e sua mãe. O destino: Aras Esperança, na zona rural de Jaguariúna, São Paulo. Ela desligou o telefone e ficou parada por longos minutos. Depois olhou para o filho, que estava limpando a cela de Relâmpago no quintal. Davi, arruma tuas coisas, a gente vai partir. O menino levantou os olhos sem entender. Quando ela repetiu a frase com lágrimas contidas, ele correu até ela e a abraçou com força. Nenhuma palavra foi dita, mas ali, naquele abraço apertado e longo, moravam todas as promessas de um novo começo. A viagem durou 2 dias. No caminhão, Davi viajava ao lado de Relâmpago, que descansava com mais conforto do que nunca havia tido. Água fresca, feno à vontade, acolchoado no chão. A mãe viajava em um carro separado, acompanhada por uma assistente da equipe. Quando chegaram aos portões do Aras Esperança, os olhos de Davi se encheram de espanto. A entrada imponente, ladeada por palmeiras altas, parecia saída de um filme. Mas o que mais lhe chamou a atenção não foi o luxo. Foi o silêncio.
Um silêncio bom, de paz. Foram recebidos por funcionários sorridentes, veterinários e cuidadores que sabiam o nome de Relâmpago antes mesmo de vê-lo. Um homem alto de fala tranquila apresentou-se como o Dr. Carlos, o responsável técnico do local. Com cuidado, conduziu o cavalo até a ala de tratamento, explicando cada etapa a Davi, como se falasse com um igual. Ele vai passar por exames, alimentação reforçada e principalmente descanso. Depois a gente começa o fortalecimento muscular, explicou. Mas o mais importante é que ele vai ser tratado com respeito. Aqui, todo cavalo tem nome, e toda a história importa. Davi assentiu ainda sem acreditar. Relâmpago parecia entender que estava em um lugar seguro. Não resistia aos cuidados, não se agitava. Seus olhos, antes fundos de cansaço, já começavam a brilhar com uma luz tímida. Nos dias seguintes, a rotina foi se estabelecendo. Davi recebia aulas particulares na escola anexa ao Haras, enquanto passava parte das manhãs ao lado de Relâmpago, no centro de reabilitação. Aprendeu sobre alimentação, comportamento animal, primeiros socorros e, pouco a pouco, foi sendo treinado por um instrutor para montar com técnica, segurança e dignidade. Mas o mais importante é que continuava fazendo tudo com o mesmo carinho de sempre, com a mão leve e o coração inteiro. Sua mãe, por sua vez, encontrou espaço também. Foi convidada a integrar a equipe da cozinha, responsável pela alimentação dos funcionários e visitantes. E ali, entre temperos e panelas, reencontrou sua autoestima. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que sua presença fazia diferença, que era valorizada. Passou a sorrir mais, a cantarolar enquanto cozinhava. A mulher que chegou calada começava, enfim, a se reconectar com a própria alegria. Leonardo os visitava de tempos em tempos, sem alarde, sem câmeras. Sentava-se com Davi na varanda da sede, escutava suas histórias e ria das invenções do menino. Às vezes levava sua viola e cantava canções antigas, aquelas que sua mãe ouvia nas noites de saudade. Outras vezes, apenas caminhava pelo pasto, em silêncio, observando o Relâmpago galopar com um pouco mais de firmeza a cada dia. Em uma dessas visitas, Leonardo chamou Davi e sua mãe para uma conversa sob a sombra de um ipê amarelo, que florescia ao lado da sede. "O que vocês construíram aqui é bonito demais", começou ele. "Mas não termina aqui. Eu tenho planos. E vocês fazem parte disso." Davi arregalou os olhos. Sua mãe apertou sua mão, como quem segura um segredo que ainda não entendeu. "Quero levar essa história de vocês para frente. Mostrar para o Brasil inteiro que todo mundo merece uma segunda chance. Que não é a aparência, nem o sangue, que define a grandeza de um cavalo, nem de um menino." Fez-se silêncio. "Eu vou inscrever vocês na Expo Equestre Nacional, com o aval do treinador e dos veterinários. Vocês dois juntos, lá na arena principal. O que acha?" Davi demorou para responder. Depois levantou os olhos, cheios de brilho, e disse apenas: "Se for com o Relâmpago, eu topo." Leonardo sorriu. Não havia pressa. Sabia que as grandes histórias não se escrevem de um dia para o outro. E assim, naquele aras silencioso, entre os campos verdes e os céus amplos do interior paulista, a vida de um menino e de um cavalo começava a ser reescrita, com dignidade, afeto e esperança. Uma esperança que ganhava forma nos olhos atentos de Davi, nos passos firmes de Relâmpago, e no coração de todos que cruzavam o caminho dessa dupla improvável, que agora começava a inspirar muito mais do que simples admiração. Começavam a despertar fé. O sol nascia preguiçoso sobre os campos verdejantes do Haras Esperança, tingindo de dourado as cercas de madeira e os telhados vermelhos. Era ali, naquele cenário de calma e disciplina, que Davi e Relâmpago haviam encontrado um novo sentido para a vida. Com o passar das semanas, a transformação não era apenas visível, era sentida no ar. Relâmpago, antes pele e osso, agora exibia músculos definidos e uma pelagem mais viva. Os veterinários acompanhavam de perto sua recuperação física, mas sempre com o cuidado de não forçar além do necessário. Seu olhar, que chegara ao Haras cansado e desconfiado,
Agora brilhava de confiança. Era um cavalo novo. E mesmo assim, era o mesmo. O mesmo coração leal, a mesma alma sensível. Davi, por sua vez, despertava cedo, ainda antes do primeiro sinal, do sol, e caminhava até o estábulo como quem vai encontrar um velho amigo. A cada manhã ele ajudava na escovação, aprendia sobre ferraduras, massagens equinas, suplementação. Aos poucos começou a montar sob orientação de um instrutor exigente, mas justo. O treinador, um senhor de nome Tobias, vinha de décadas no universo equestre, e mesmo com toda a sua experiência, confessava aos colegas: esse menino tem algo que não se ensina. Ele sente o cavalo com o coração. Davi não era só um aprendiz, era o centro de uma pequena revolução silenciosa. Outros jovens da região começaram a visitar o Haras para conhecer sua história. Curiosos, tímidos, queriam ver de perto o menino que tinha vindo da Bahia com um cavalo magro e agora treinava para se apresentar na maior exposição do país. Alguns, encantados, pediram para aprender também. E assim, quase sem querer, Davi se tornava uma referência. Sua mãe, agora responsável por coordenar a cozinha principal, era outra. Usava lenços coloridos no cabelo, ria com facilidade, e era chamada carinhosamente pelos funcionários de Dona Rosa. Havia algo maternal em sua presença, um cuidado que atravessava os pratos que preparava. Ela também se envolvia com os projetos sociais do Haras, especialmente aqueles voltados para jovens em situação de vulnerabilidade. Mas era no treino com relâmpago que Davi se transformava por completo. Tobias desenhava percursos, simulava obstáculos e introduzia técnicas de doma racional. Nada de chicotes, gritos ou pressões. Tudo baseado em respeito, escuta e sensibilidade. E Davi respondia com uma entrega absoluta. Conversava com Relâmpago como quem conversa com um irmão. Sabia quando o cavalo estava incomodado, quando estava pronto ou quando precisava parar. Vocês dois não precisam de truques. Vocês têm verdade, dizia Tobias, observando-os durante os treinos. Com o tempo, Davi passou a ter aulas teóricas sobre comportamento equino, anatomia básica, noções de fisioterapia e até mesmo sobre legislação de bem-estar animal. Era um mergulho completo. Não bastava apenas montar. Era preciso entender, respeitar, ser parte do todo. Às vésperas da Expo Equestre Nacional, os treinos se intensificaram. O evento, que reunia cavaleiros de renome de todo o Brasil, seria a vitrine onde Davi e Relâmpago fariam sua primeira apresentação oficial. Não era uma competição, mas uma exibição especial, um espaço reservado para histórias de superação. O Haras se preparava. Uniformes foram providenciados. A cela de Relâmpago foi ajustada com detalhes personalizados. Leonardo acompanhava, tudo à distância, mas sempre atento. Mandava mensagens, ligava, perguntava pelo progresso dos dois. E, em uma de suas visitas, sentou-se ao lado de Davi no banco de madeira em frente ao estábulo. Está nervoso? Um pouco, confessou o garoto. Mas quando estou com o Relâmpago, passa. Leonardo assentiu, pensativo. Quando eu subo no palco, às vezes a voz falha, a mão sua. Mas tem uma coisa que nunca muda. Quando eu olho para a plateia e vejo um olhar de verdade, tudo se acalma. Se você carregar seu coração naquela arena, o resto acontece. Na manhã da viagem para a Expo, Davi se levantou mais cedo que o habitual. Vestiu o uniforme, preparou Relâmpago com as mãos trêmulas e abraçou sua mãe antes de subir no caminhão. Era a primeira vez que deixava o Haras desde que havia chegado. E agora não era mais o menino humilhado da vaquejada. Era o cavaleiro que carregava a esperança de uma nova geração. No caminho, pela janela, via as paisagens passando como lembranças aceleradas. A Bahia ainda estava em sua alma, mas agora havia em seu peito uma força nova. Algo que só se constrói com luta, acolhimento e fé. Ao chegar no centro de exposições, ficou impressionado com a estrutura. Galpões imensos, cavalos de raças diversas, treinadores uniformizados, repórteres, câmeras. Mas mesmo diante de tudo aquilo, Davi não se intimidou. Caminhou com Relâmpago ao seu lado, firme, como sempre fizeram.
Era apenas mais um dia, mais um passo. Nos bastidores encontrou alguns dos nomes mais conhecidos do mundo equestre. Alguns o cumprimentaram com respeito. Outros o observaram com curiosidade. Mas Davi mantinha o foco. Tobias o preparava com palavras calmas. Lembra do que você faz todo dia. Sente o tempo dele. Sente o teu. Não tem público que apague o que é verdadeiro. No fim da tarde, quando o nome Davi Oliveira e Relâmpago ecoou pelos alto-falantes, um silêncio respeitoso tomou conta da arena. O menino entrou com passos lentos, conduzindo o cavalo como quem apresenta um irmão ao mundo. A música de fundo começou suave, e os dois começaram a dançar na areia. Movimentos coordenados, curvas elegantes, toques de leveza e sintonia rara. A plateia em silêncio assistia, alguns com lágrimas, outros com olhos arregalados. Davi não olhava para o público, olhava apenas para o seu companheiro. E Relâmpago respondia a cada gesto, a cada sinal com precisão e carinho. No final, ao desmontar e fazer uma reverência ao cavalo diante da plateia, o silêncio explodiu em aplausos. Longos, intensos, verdadeiros. E naquele momento, entre o som das palmas e os olhos marejados de sua mãe na primeira fileira, Davi soube. Ali, naquele instante, ele e Relâmpago não estavam apenas apresentando uma performance. Estavam contando uma história. Uma história que começava na poeira de Ibotirama e agora se espalhava como uma mensagem viva de transformação. Ali, entre a poeira e o aplauso, florescia a semente de algo maior. A arena principal da Expo Equestre Nacional, em Jaguariúna, estava lotada. Pessoas de todas as regiões do país se reuniam ali, não apenas para admirar os melhores exemplares do mundo equino, mas também para testemunhar histórias que transcendiam os limites da competição. Telões exibiam imagens dos bastidores, enquanto um locutor animado anunciava as apresentações com entusiasmo. Entre os nomes esperados, um em especial gerava curiosidade e comoção: Davi Oliveira e seu cavalo Relâmpago. No estábulo reservado aos participantes da apresentação de superação, Davi ajustava a manta de Relâmpago com mãos firmes e olhar concentrado. Havia um brilho especial em seus olhos. O uniforme, simples mas elegante, trazia bordado no peito o nome do Haraz Esperança. Ele não carregava medalhas, títulos ou patrocínios, mas levava consigo algo mais valioso: a verdade de uma história construída com dor, fé e amor. Relâmpago, agora imponente, parecia perceber a importância daquele momento. Mantinha-se sereno, atento aos gestos do garoto. Ambos haviam se preparado durante semanas, enfrentado desafios, superado limites, e agora estavam prontos para mostrar ao mundo o que significa confiança. Quando os alto-falantes anunciaram sua entrada, o público silenciou. Muitos ali já conheciam parte da história. Vídeos nas redes sociais haviam viralizado semanas antes, mostrando trechos da rotina de treino de Davi, cenas de sua chegada ao Haras e até uma entrevista emocionada de sua mãe, que falava sobre o dia em que o filho encontrou Relâmpago abandonado na estrada, mas nada se compararia ao que veriam ao vivo. Davi entrou conduzindo o cavalo com calma. A música de fundo era suave, instrumental, e parecia dançar junto com os movimentos dos dois. O percurso começava com uma caminhada sincronizada, depois, pequenos círculos, voltas completas, transições entre andamentos. Mas o que encantava não era a técnica, era a ligação entre os dois. Cada passo, cada respiração, cada olhar, formava uma coreografia invisível de cumplicidade. A plateia estava hipnotizada. No meio do público, entre criadores renomados e competidores tradicionais, estavam alguns dos homens que, meses atrás, haviam zombado de Davi na vaquejada de Ibotirama. Tinham vindo por curiosidade, talvez por arrependimento. E agora, diante da cena que se desenrolava à sua frente, permaneciam imóveis, sem palavras. Em determinado momento da apresentação, Davi desmontou. De pé ao lado de Relâmpago, fez um gesto suave com a mão. O cavalo deitou como haviam treinado. Em seguida, Davi ajoelhou-se ao lado dele, tocou seu pescoço e olhou para o público.
O silêncio era absoluto, e foi então que ele falou pela primeira vez naquela arena. Esse cavalo chegou até mim machucado, abandonado. Como eu. A gente se curou junto. E hoje, a gente está aqui para lembrar que ninguém é menos por ser simples. Que coragem não. Depende de aparência. Que amor é o que muda tudo. Aplausos irromperam. Gritos emocionados. O locutor, sem palavras, deixou que o momento falasse por si. Davi subiu novamente em relâmpago, concluiu o percurso com maestria e se despediu com uma reverência, enquanto a plateia aplaudia de pé. Nos bastidores, Leonardo assistia tudo com os olhos marejados. Não havia interferido em nada daquela apresentação. Aquilo era de Davi. Era dele e de Relâmpago. E ao ver o menino sorrindo ao descer da arena, soube que havia feito a escolha certa ao acolhê-lo. Repórteres se aproximaram. Davi respondeu com simplicidade, sempre mencionando sua mãe, o Haras, Tobias e, claro, Relâmpago. Mas uma cena em especial se destacaria naquele fim de tarde. Um dos criadores de Ibotirama, conhecido pela arrogância e pelas críticas no Dia da Vaquejada, se aproximou devagar. Trazia nas mãos o chapéu de couro que usava tradicionalmente. Parou diante de Davi e disse: "Eu errei, menino. Falei o que não devia. Zombei de quem eu não entendia. E hoje eu vi o que é ter honra." Davi, surpreso, apertou a mão do homem. Não havia ironia nem mágoa, apenas um olhar firme que dizia tudo. "Obrigado por vir." O criador abaixou a cabeça, colocou o chapéu no peito e se afastou. A cena foi registrada por dezenas de câmeras e viralizou na internet em poucos minutos. Na coletiva de imprensa que se seguiu, os organizadores da Expo anunciaram uma novidade. Davi e Relâmpago seriam embaixadores do recém-lançado Programa Nacional de Ecoterapia. Iniciativa do governo, em parceria com centros de reabilitação e aras especializados, com o objetivo de levar terapias assistidas por cavalos a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. A escolha não foi por acaso. Davi representava ali a essência do projeto: resgate, vínculo, superação. E com maturidade além da idade, aceitou o convite com uma condição. "Quero que o primeiro centro seja em Ibotirama. Tem muita criança lá que precisa acreditar que pode mudar, que pode ser alguém." O pedido foi aplaudido, e mais do que aceito, foi celebrado. Nos dias seguintes, Davi e sua mãe participaram de entrevistas em programas de TV, portais de notícia, documentários. Mas em todos eles o menino mantinha a mesma postura. Falava pouco de si, muito de Relâmpago e sempre sobre as pessoas que o ajudaram. No Raras Esperança, Tobias assistia às reportagens com orgulho. Em uma delas, ouviu Davi dizer: "O Tobias me ensinou que não é sobre mandar no cavalo, é sobre conversar com ele, sobre ouvir o que ele sente. E acho que com as pessoas é a mesma coisa." A frase foi reproduzida em murais, palestras e até em escolas rurais. A repercussão da apresentação foi tão grande que a Expo Equestre decidiu criar, a partir do ano seguinte, uma categoria fixa para apresentações de impacto social. Batizaram o espaço de Arena Relâmpago. E a primeira foto do painel de entrada era de Davi ajoelhado ao lado de seu cavalo. Aquele dia, naquela arena, não foi apenas uma vitória pessoal. Foi o nascimento de uma referência. Um marco. A força de um menino e de seu cavalo, não pelo espetáculo, mas pela verdade. Uma verdade que tocou o coração de uma nação inteira. A visita de Davi e Relâmpago ao Programa Nacional de Ecoterapia foi um momento decisivo na história da transformação de ambos. O centro estava situado em Ibotirama, a cidade natal de Davi. Um lugar marcado pela simplicidade e pelo calor humano de uma população que, embora pequena, sempre demonstrou um carinho imenso pelas histórias de superação. O evento foi planejado com muita antecedência e contou com a presença de autoridades locais, médicos, terapeutas e representantes de diversas organizações sociais que atuavam na região. Mas o que realmente estava em jogo naquele dia, não, era apenas a inauguração de um centro.
mas a realização de um sonho que Davi, sua mãe e toda a comunidade esperavam há muito tempo. O clima estava tenso não por insegurança, mas pela importância do momento. As crianças que participaram das primeiras atividades estavam ansiosas, algumas tímidas, outras risonhas, mas todas com um brilho nos olhos. Havia algo palpável, no ar. A certeza de que aquele lugar poderia ser o ponto de partida para uma mudança significativa nas vidas daqueles jovens e das suas famílias. As crianças sabiam que ali poderiam começar uma nova jornada. As famílias, que até então viviam com uma sensação de impotência diante das dificuldades de cada filho, viam uma luz no fim do túnel. A cerimônia de inauguração contou com a presença de Leonardo, que, ao lado de Davi, fez questão de dar o primeiro passo na inauguração oficial do espaço, conduzindo o Relâmpago com a calma e confiança que só quem já conhecia a jornada dos dois poderia demonstrar. Leonardo estava profundamente tocado por aquele momento. Ele sabia que a vitória de Davi não era só sobre ele ou sobre o cavalo. Era sobre todos aqueles que, por algum motivo, se sentiram excluídos, marginalizados e sem chance de serem vistos como merecedores de uma segunda oportunidade. Era sobre a crença de que, por mais difícil que a vida fosse, sempre havia um caminho para recomeçar. Davi e sua mãe, Ana, estavam emocionados. Ana não podia conter as lágrimas enquanto observava os rostos de tantas famílias que estavam ali, esperando ansiosamente por aquela oportunidade. Era como se naquele exato momento, as dificuldades que enfrentaram ao longo dos anos tivessem sido reconhecidas. O simples ato de inaugurar o centro, com as crianças ali, com os pais ao lado, significava uma vitória para todos. A vida que antes parecia dura e sem perspectivas, agora tinha um novo propósito. O que parecia impossível, agora era real. A plateia estava em silêncio, atenta, enquanto Davi e Leonardo proferiam palavras de incentivo. O menino, com apenas 13 anos, falou sobre sua própria experiência, com uma maturidade que encantava a todos. Eu sei o que é se sentir pequeno. Sei o que é ser julgado, olhado com desprezo. Mas eu também sei o que é ser visto como alguém capaz. E é por isso que estou aqui. Porque quero que mais crianças, mais jovens possam encontrar essa força. Força para superar, para acreditar, para não desistir. Suas palavras tocavam a todos de uma forma profunda. Aqueles que estiveram presentes no início da história de Davi, aqueles que o viram chegar com o relâmpago ao lado, sabiam o quão longe ele havia chegado. Ele não só havia superado a adversidade, mas também estendia a mão para outros. A experiência de Davi, compartilhada com tantos outros, era a prova viva de que a empatia, o acolhimento e a solidariedade eram, sem dúvida, os maiores instrumentos de transformação. No palco, a cerimônia seguiu com uma demonstração prática. Davi conduziu o relâmpago por uma das trilhas do centro, enquanto as crianças assistiam. Cada passo do cavalo, cada movimento de Davi, era um convite para que todos ali acreditassem na possibilidade de transformação. Não era apenas um espetáculo, mas um convite à reflexão. Através daquela simples ação, Davi e Relâmpago estavam ensinando algo muito maior. Que a superação não vem apenas de uma vitória pessoal, mas da capacidade de compartilhar a própria jornada com o outro. Os visitantes, que em sua maioria eram pessoas com pouca ou nenhuma experiência com terapias assistidas por cavalos, ficaram visivelmente emocionados. Muitos deles tinham familiares que lutavam contra deficiências físicas ou emocionais, e agora, com a inauguração do centro, poderiam encontrar ali uma nova possibilidade de tratamento. O cavalo, com sua paciência e sensibilidade, seria o elo entre o paciente e a recuperação. Ele não era apenas um animal, mas uma ponte para a cura e a autoestima. Davi, com o relâmpago ao seu lado, foi o principal símbolo de todo esse processo. Ele e seu cavalo se tornaram ícones de um movimento que ia além da vaquejada, além da competição. Eles eram agora os protagonistas de uma revolução silenciosa, que acontecia nos corações e nas mentes de todos os que encontravam naquele centro a oportunidade de recomeçar. A participação de Leonardo no evento não passou despercebida.
Seu apoio e sua presença não eram apenas simbólicos, mas reais. Ele sabia o impacto que estava causando e como, através de sua visibilidade, poderia alavancar ainda mais o trabalho do Centro de Ecoterapia. Ele também sabia que aquela era uma oportunidade única de continuar sua missão de transformar vidas, assim como ele ajudou Davi a transformar a sua. No final da cerimônia, todos os presentes participaram de uma rodada de perguntas e respostas. Davi, com sua postura calma, respondeu com clareza. Ele falava sobre a importância da inclusão social, sobre a luta contra o preconceito e a necessidade de dar mais oportunidades às crianças de zonas rurais. Ele falou também sobre a importância de projetos como o Programa Nacional de Ecoterapia para fortalecer o vínculo entre as pessoas e a natureza. Para ele, aquele centro não era apenas um lugar para tratar feridas físicas, mas também emocionais. Quando a cerimônia chegou ao fim, todos os envolvidos estavam cientes de que aquele não era o fim, mas o começo de algo maior. Aquelas famílias, aquelas crianças, aqueles profissionais da saúde que haviam se dedicado ao projeto, sabiam que aquele centro se tornaria um símbolo de esperança para o futuro, e o que antes parecia um simples sonho de um menino, e seu cavalo se transformava em uma realidade tangível, capaz de impactar gerações. A última imagem que ficou gravada foi a de Davi, ao lado de sua mãe e de Leonardo, olhando para o horizonte com um sorriso sereno. Eles sabiam que a estrada ainda seria longa, mas também sabiam que estavam prontos para caminhar por ela, juntos, com o relâmpago sempre à frente. O Centro de Ecoterapia de Ibotirama estava em pleno funcionamento há apenas alguns meses, mas a transformação que ele trouxe para a cidade e para as crianças da região era visível a cada novo dia. Aquilo que havia começado como um sonho de Davi e sua mãe, Ana, agora era uma realidade que impactava vidas de forma profunda. Aquele centro era mais do que um local de tratamento. Era um símbolo de esperança, de superação e de um futuro melhor para muitas famílias que até então estavam à margem. No início, a pequena cidade de Ibotirama, com sua rotina simples e seus moradores acolhedores, recebeu o centro com entusiasmo. O povo estava orgulhoso do que haviam conquistado, e mesmo diante das dificuldades iniciais de adaptação e ajustes, todos estavam unidos no objetivo comum: oferecer uma chance real de recomeço para as crianças e jovens da região. As famílias começaram a ver mudanças significativas em seus filhos, que antes retraídos, agora se mostravam mais confiantes, mais dispostos a enfrentar os desafios da vida. Entre os jovens atendidos, muitos passaram a frequentar o centro de forma regular, participando das sessões de ecoterapia com dedicação e alegria. Cada sessão era acompanhada de perto pelas famílias, que podiam ver a evolução de seus filhos. A conexão que se formava entre as crianças e os cavalos era algo mágico. O animal, com sua tranquilidade e paciência, oferecia muito mais do que um simples tratamento físico. Ele era uma âncora emocional, um companheiro silencioso que ajudava a superar as barreiras do medo, da insegurança e da dor. Davi, que agora era um dos principais responsáveis pelas atividades no centro, sentia-se realizado ao ver as mudanças em seus amigos e nos outros jovens. Ele sabia o quanto a ecoterapia tinha ajudado a sua própria jornada e queria compartilhar essa oportunidade com todos. Ele se tornara uma espécie de mentor para os outros participantes, sempre incentivando-os a persistir, a acreditar em si mesmos e a não desistir de seus sonhos. Mas não eram apenas as crianças que experimentavam transformações. As famílias, que muitas vezes viviam com o peso da falta de perspectivas, também começaram a ver suas vidas mudando. Ana, a mãe de Davi, que havia sido uma figura central no processo de adaptação do centro, agora estava mais envolvida do que nunca. Ela se tornou uma colaboradora essencial, ajudando na organização de eventos e nas tarefas diárias do centro. Seu papel era fundamental, pois ela era a prova viva de que o trabalho árduo e o amor incondicional podem mudar o curso de uma vida. A comunidade de Ibotirama, que no passado tinha sido cética em relação a iniciativas como a de Davi, agora
estava unida em torno do centro de ecoterapia. Pessoas que antes duvidavam da eficácia do tratamento estavam começando a perceber seus benefícios. A presença constante de Davi, ao lado de Relâmpago, era a prova de que, por trás de todo aquele processo, havia uma história verdadeira, uma história de luta e superação que inspirava a todos. Em um determinado dia, um evento de reconhecimento foi realizado para celebrar os progressos do centro. Vários convidados estavam presentes, incluindo autoridades locais, representantes do Programa Nacional de Ecoterapia e até alguns dos criadores que haviam participado da vaquejada em Ibotirama, onde Davi enfrentou tantas humilhações. Muitos deles haviam acompanhado a evolução do centro e estavam agora dispostos a apoiar o projeto de forma mais ativa. Era o momento da verdadeira reconciliação, não apenas entre Davi e aqueles que o ridicularizaram, mas também entre a cidade e o futuro que estava sendo desenhado, com a ajuda da ecoterapia. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Davi subiu ao palco para discursar, acompanhado de sua mãe e de Leonardo, que já era um grande amigo da família e estava sempre por perto para oferecer apoio. Leonardo, com seu carisma e presença, não só prestigiava o evento, como também fazia questão de ressaltar a importância do trabalho realizado em Ibotirama. Ele falou sobre a coragem de Davi, sobre sua determinação em fazer a diferença na vida das pessoas e sobre a força que o centro representava para o futuro das crianças. O que Davi e sua mãe fizeram aqui é algo que todos nós devemos reconhecer e apoiar. Eles não só mudaram a vida deles, mas também a de tantas outras pessoas. A verdadeira força de um ser humano não está em suas vitórias pessoais, mas na capacidade de ajudar o próximo, de estender a mão e transformar a vida daqueles ao seu redor, disse Leonardo com emoção na voz. Davi, ao pegar o microfone, olhou para o público e fez uma pausa antes de falar. Ele estava acostumado a se expressar em público, mas naquele momento sabia que suas palavras teriam um peso ainda maior. Ele não estava apenas falando sobre sua história, mas representando todas as crianças que agora tinham a oportunidade de mudar suas vidas. Eu sei o que é sentir vergonha, sentir medo. Sei o que é ser tratado como se não valesse nada, mas eu também sei o que é encontrar uma segunda chance. E hoje, ao olhar para todos vocês aqui, vejo que esse centro é mais do que um local de tratamento. Ele é um lugar onde sonhos podem ser realizados, onde as pessoas podem aprender a acreditar de novo, onde podemos superar nossos medos, nossas limitações e construir um futuro melhor, disse Davi, com a voz firme e serena, mas cheia de emoção. Depois de seu discurso, Davi fez questão de agradecer a todos que acreditaram no projeto e que ajudaram a tornar o centro uma realidade. Ele também destacou a importância do apoio de Leonardo, de sua mãe e de toda a equipe que se dedicava ao centro todos os dias. O evento terminou com uma apresentação emocionante de ecoterapia, onde as crianças realizaram exercícios junto com os cavalos. Era uma celebração de tudo o que havia sido conquistado até ali. Naquele dia, algo importante aconteceu. Ibotirama, uma cidade pequena do interior da Bahia, se tornou um símbolo de superação e inclusão. E mais do que isso, a cidade agora era um exemplo para outras comunidades, mostrando que, quando pessoas se unem para um propósito maior, grandes mudanças podem acontecer. O centro de ecoterapia não apenas proporcionava um tratamento físico, mas também um tratamento emocional e social. Ele ajudava as crianças a se reconectar com elas mesmas, a reconstruir sua autoestima e a acreditar no potencial que tinham. E, acima de tudo, ele era um lembrete de que ninguém deve ser descartado, que todos têm algo a oferecer, independentemente de suas circunstâncias. No fim, o projeto que começou como uma oportunidade para Davi e Relâmpago se tornaram um legado. O Centro de Ecoterapia, com o apoio de todos, não apenas transformou a vida das crianças de Ibotirama, mas também lançou uma mensagem poderosa sobre a importância da compaixão, da inclusão e do valor do ser humano. A última cena do evento foi emblemática. Davi, sua mãe e Leonardo juntos, olhando para o horizonte. O futuro estava ali, ao alcance das mãos.
A luta de Davi, que começou com um cavalo magro e um sonho simples, agora era parte de uma história maior, que continuaria a inspirar e transformar vidas por muitos anos. E a cidade de Ibotirama, com seu povo simples e sua fé inabalável, se tornava um símbolo de esperança para todos aqueles que acreditavam na força da transformação. E assim, chegamos ao fim de mais um capítulo dessa história incrível de superação e transformação. Se você também se emocionou com a jornada de Davi, Relâmpago e todos que cruzaram seu caminho, compartilhe esse momento com quem você ama e espalhe essa mensagem de esperança. Mas antes de ir embora, se inscreve no Pelo Mundo para não perder nenhuma história que vai tocar seu coração. Se você achou que o que vimos aqui foi emocionante, prepare-se, porque temos muito mais por vir. E não esquece de deixar aquele like que ajuda a gente a continuar trazendo mais histórias que fazem a diferença. Vai lá, clica no sininho também. Assim você fica por dentro de tudo, rapidinho. E compartilha o vídeo com aquele amigo que precisa de uma dose de inspiração, porque aqui no Pelo Mundo, a gente não só conta histórias, a gente transforma vidas. Vamos juntos espalhar essa energia positiva pelo mundo, porque como sempre dizemos, o mundo é grande, mas o coração é ainda maior. Até o próximo vídeo, pessoal.